Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este curso é da responsabilidade do ISEL, IPL, e é lecionado por mim, Paulo Pereira. Neste módulo, vamos estudar a anatomia das aplicações Android. Em particular, vamos olhar para as peças principais que as constituem, na perspectiva do processo de construção. Comecemos então pelo pacote distribuível. Esta é a peça que é distribuída para instalação nos dispositivos-alvo. A construção desse pacote é realizada com o sistema de Build Gradle e o empacotamento é feito num ficheiro APK, que contém o código compilado, um ficheiro de manifesto, Android Manifest, que é a declaração de carga do pacote, e os recursos da aplicação, contendo, nomeadamente, o texto das diversas línguas suportadas, as imagens usadas, fontes, etc. Olhando para um dos ficheiros que descreve o processo de construção, em particular aquele que tem mais detalhe acerca da construção da nossa aplicação, e indicado com a seta vermelha, constatamos que ali estão incluídos vários elementos que descrevem essa mesma construção. Vejamos alguns deles apenas a título de exemplo. Começando pelo elemento assinalado com 1, Compile SDK, temos a versão do SDK usada para a compilação do código-fonte. Assinalados com 2, temos mais dois elementos que fazem referência a versões do SDK, o Min SDK e o Target SDK, que referem, respectivamente, a versão mínima do SDK que é tolerada pela aplicação e a versão-alvo, ou seja, aquela para a qual a nossa aplicação foi pensada. Finalmente, e assinalado com 3, temos o conjunto das dependências a considerar na construção do pacote distribuível. Outro elemento importante da constituição das aplicações Android é o fecheiro de manifesto, assinalado com a seta vermelha à esquerda. O seu conteúdo está apresentado à direita. A versão deste fecheiro que será incluída no APK é obtida através de diversas contribuições, nas quais se inclui a apresentada. Para vermos o seu conteúdo final, apresentado nesta imagem, selecionamos a aba assinalada com a seta vermelha em baixo. Um dos elementos a salientar é o elemento Uses SDK, que contém a informação relativa às versões mínima e alvo dos SDK considerados. Essas versões foram indicadas no fecheiro de build. Esta informação é incluída no fecheiro de manifesto final para permitir verificar se estão ou não reunidas as condições para que a aplicação seja instalada no dispositivo. Outros elementos que normalmente aqui estão são o conjunto de permissões requeridas para a execução da aplicação. O utilizador é confrontado, no momento da instalação, com essas necessidades e, caso não autorize, a instalação é abortada. Quais são os componentes que transcendem o código-fonte e que são potencialmente acessíveis a partir do exterior da nossa aplicação? Por outras palavras, quais são os componentes Android que se podem constituir como pontos de entrada da execução? Esses componentes são Activities, que hospedam as User Interfaces, Services, cujo propósito é hospedar a execução de trabalho de background, ou seja, non-user facing, Broadcast Receivers, com o propósito de receber notificações do sistema, como por exemplo a notificação de pouca bateria, e por fim, Content Providers, cujo objetivo é fornecer acesso aos dados geridos pela aplicação. Um exemplo é o Content Provider disponível para acesso à lista de contactos do dispositivo. Sublinho que neste curso iremos sobretudo utilizar componentes do tipo Activity, porque o enfoque está na construção de aplicações user-facing. Para mais informação acerca destes componentes, consulte o link aqui presente no slide. Voltando agora a olhar para um fecheiro de manifesto, constatamos que nele está declarada a existência de um componente do tipo Activity, cujo nome, neste caso, é Main Activity. Verificamos também que essa Activity será lançada quando o utilizador selecionar o ícone da aplicação que está no Home Screen. É este o significado do Intent Filter ali usado. Olhamos então agora para outro tipo de conteúdos do fecheiro distribuível, os recursos de aplicação. Assinalada com 1 está a diretoria do projeto contendo esses recursos. À direita, e a título de exemplo, estão os ficheiros que contêm o texto da aplicação nas línguas suportadas. No caso, são suportadas duas línguas, português e inglês. Assinalado com 2 estão as variantes da mensagem de boas-vindas nessas duas línguas. Se o dispositivo estiver configurado para usar português, é usada a mensagem em português. Caso esteja em qualquer outra língua, é usada a mensagem em inglês. Olhamos agora para o código-fonte da nossa Activity. O meu propósito aqui não é descrever os detalhes, mas sim salientar os principais elementos da linguagem Kotlin que aqui estão a ser usados
e que serão necessários para desenvolvimento de aplicações Android. Os detalhes serão tratados nos restantes módulos do curso. Para começar, definimos uma activity criando uma classe derivada de Component Activity, conforme assinalado com 1. Usamos Component Activity porque queremos definir a UI usando Jetpack Compose. Quer isto dizer que precisamos de saber definir tipos à custa de classes e compreender o que é herança. Aqui estamos a redefinir o método onCreate, herdado da classe base e que será chamado no momento da instanciação da activity. No código desse método saliento o que está assinalado com 2. Trata-se de uma higher order function, no caso, uma função que recebe outra função. Aquela função, setContent, recebe como parâmetro uma função composable. Adiante estudaremos o que isto significa. Assinalado a 3 está a manifestação de várias construções Kotlin. Modify é uma interface que contém um companion object. A função fillMaxSize é uma extension function de modifier. Finalmente, e assinalada com 4, está uma expressão lambda. A função scaffold é mais um exemplo de uma higher order function. Trata-se de uma função composable cujo último parâmetro é outra função composable. Em Kotlin, caso o último parâmetro de uma função seja outra função, é possível passar uma expressão lambda à frente da chamada a essa função, conforme é o caso aqui. Ou seja, a expressão lambda cuja definição começa no ponto assinalado com 4 é o último parâmetro da função scaffold. Resumindo, para podermos construir aplicações Android é preciso compreendermos, se necessário e revendo, o que é uma classe, o que são interfaces, saber o que é herança, polimorfismo, sabermos o que é um companion object, o que são funções de extensão e o que são higher order functions e expressões lambda. É, portanto, necessário ter um conhecimento relativamente sólido e abrangente da linguagem de programação Kotlin. No slide indico os links para a documentação relativa a cada um destes temas. E assim termino. Espero que este módulo vos ajude a compreender quais é que são os principais elementos envolvidos na construção de uma aplicação Android. Até uma próxima.